Bom dia, pessoal. Só um minutinho. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Flávio Brasil, sou médico radiologista, professor aqui do CENIB. Na verdade, eu sou um dos fundadores da escola, né? Depois de alguns anos aí, um pouco distante, dedicado a outras questões, eu estou retornando para lecionar novamente, que é uma coisa que realmente me dá grande prazer, tá? O meu tema que eu vou abordar ele é sobre a questão do laudo radiológico. Qual o impacto do trabalho do técnico no laudo radiológico? A gente vai perceber que o impacto é um impacto profundo, né? Se o trabalho é bem feito ou mal feito, isso vai ter um impacto realmente muito relevante no nosso trabalho final. Bom, para abordar esse tema, primeiramente, eu quero fazer uma análise aqui, que é uma análise bem sistêmica da relação entre o técnico e o médico, né? A gente vai fazer uma abordagem geral de todo o ambiente que vocês trabalham, essa abordagem que eu vou colocar aqui para vocês, ela é baseada nos quase 30, 25 anos de experiência que eu tenho como radiologista, como professor, né? E como técnico. Eu no início da minha profissão também eu fui técnico. Não cheguei a exercer, mas sempre gostei muito dessa parte, tá? Então, a primeira grande questão que eu quero colocar para vocês é que, logicamente, existem grandes diferenças, né, entre o profissional médico e o profissional técnico, né? Em geral, a origem desses profissionais é diferente, em geral, a formação é diferente e as expectativas também. Então, cada um tem um papel, tem o seu papel a ser desenvolvido, né? No conceito de trabalho multidisciplinar, não existe essa questão de um ser mais importante do que o outro. Quer dizer, o todo, né, a interação de todos os elementos multidisciplinar é que vão gerar realmente o resultado final, né? O bom resultado final. Essa relação entre o médico e o técnico, ela depende de vários fatores, né? Eu diria que todos eles estão interligados. Eu elenquei aqui cinco características que eu acho assim fundamentais, né? Porque eu particularmente eu gosto muito de interagir com o técnico. O meu trabalho ele é muito ligado à minha interação com o técnico. Eu trabalho com tomografia computadorizada, nesses anos todos que eu mencionei para vocês, eu trabalho do lado do técnico. Então, tudo que acontece na sala e tudo que acontece nos exames que chegam a mim, em geral, eu recorro a informações do técnico, tá? Então, logicamente, essa relação ela vai depender da personalidade dos dois, né? Logicamente, se eu tenho pessoas que são tímidas e que não são, que são avessas à comunicação, essa relação ela vai estar dificultada, né? Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é que se por um acaso você tem um perfil que não é muito expansivo, em geral, seria muito bom que você trabalhasse esse comportamento para você tentar trabalhar essa interação com o médico. Outro ponto é a postura, né? Principalmente no médico, eu acho. Em geral, é relativamente comum o médico trabalhar meio que isolado, focado ali no trabalho dele e pouco interessado no que está acontecendo no console do aparelho, na parte técnica. Então, se essa postura é uma postura retraída, que dificulta a sua interação, você deve tentar trabalhar para que você consiga espaços para garantir essa interação. Ponto, logicamente, fundamental é a comunicação, é a capacidade de se comunicar. Esse ponto eu vou abordar um pouco mais à frente. Percebam que eu não estou colocando aqui como fator essencial a questão da capacidade técnica. Lá, é claro que ela é importante, mas para essa relação, às vezes a capacidade técnica não é tão importante. Às vezes eu trabalho com um técnico que é mais limitado e que ele é mais expansivo, que ele consegue interagir mais comigo, entendeu? Então, essa capacidade ela é importante? É importante, mas, em geral, a relação com o radiologista ela se baseia na postura, na comunicação e na confiança que se estabelece entre os dois profissionais. Bom,
Um fator extremamente importante que a gente não deve deixar de avaliar foram as mudanças que vêm acontecendo no mercado de trabalho na área da radiologia. Eu diria que não só na área da radiologia, essas mudanças elas vêm acontecendo no mercado de trabalho de uma maneira geral. Então, primeiro ponto, quando eu comecei a radiologia, a gente trabalhava praticamente de forma artesanal. O nosso laudo era um laudo elaborado, demorado. Hoje em dia, a gente trabalha em escala, né? Qualquer lugar que você vá, o radiologista ele tem escala a cumprir. Então, logicamente, se esse radiologista trabalha em caráter de escala, com produtividade, o espaço para ele interagir com o técnico diminui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Então, em geral, hoje o radiologista trabalha em caráter de escala, em regime de escala, melhor dizendo. Outro ponto, que é uma coisa nova, relativamente nova para o técnico, e antiga para nós radiologistas, é a pejotização. O que é a pejotização? Hoje em dia, as relações de trabalho, em geral, são por intermédio de empresas, né? De contratos de empresas. Então, trabalho com carteira assinada, ele praticamente virou uma raridade, né? Isso influencia bastante, né? Porque a prestação do serviço passa a ser por uma empresa. E, em geral, quem contrata a empresa não está muito focado em fazer esse controle, vamos dizer assim, de qualidade dessa empresa. Quer simplesmente que a empresa entregue lá os exames, né? Que realize os exames e que não tenha ruído. Antigamente, a gente tinha uma interação, um interesse muito maior com os profissionais que trabalhavam com a gente, até porque esse profissional era um profissional de carteira assinada da instituição, né? A instituição tinha um nível de responsabilidade muito maior. Com a pejotização, isso não deveria ter acontecido, mas o fato concreto é que acontece. Isso realmente acontece. Logicamente, como essas relações de trabalho ficaram um pouco mais fragilizadas, a rotatividade profissional também aumentou, né? Então, em geral, a gente percebe uma mudança mais frequente de profissionais nos postos de trabalho. Ponto também, se a gente trabalha em regime de escala de produtividade, a gente trabalha num regime mais mecanizado, né? Mais mecanizado e utilizando protocolos, né? Então, isso é um fator bom? É muito bom, porque tem um aspecto muito bom, que é o fato de você trabalhar com procedimentos operacionais bem estabelecidos, que são os protocolos. Agora, o profissional técnico ele tem que ser capaz de trabalhar além desses protocolos. Por quê? Porque continuamente a gente vai lidar com situações que precisam realmente de uma capacidade de você se adaptar ali às nuances, às novidades que porventura estejam acontecendo, né? Um outro fator também que vem impactando muito as nossas relações de trabalho é o teletrabalho, né? Hoje eu posso dizer para vocês que 50% do meu tempo eu trabalho de casa, tá? Então, logicamente, se eu trabalho de casa, a minha presença no serviço e a minha interação com o técnico diminuiu. Inclusive, tanto radiologistas quanto técnicos, eles trabalham, tem uma tendência hoje muito grande de trabalhar com centrais técnicas para realizar exames. Eu trabalho em algumas instituições que o técnico ele trabalha de uma central de Goiânia, controlando vários serviços em vários lugares, né? Logicamente, a interação diminui, né? A capacidade de você se adaptar ali a questões que, porventura, aconteçam com o paciente é mais complicado. Muitos radiologistas trabalham em centrais de laudo também. Então, isso tem também um grande impacto. Pessoal, essas mudanças todas, né? Logicamente, muitos de vocês já fazem parte de uma geração que já começam com essa realidade, mas isso tudo acabou por criar muitos desafios, né, para a gente trabalhar a questão da educação, do processo de treinamento e de aprimoramento.
ponto que eu acho assim essencial, que é a questão da educação continuada. Eu sempre fui muito, todos os serviços que eu trabalhei como coordenador, eu sempre fui muito focado na questão da educação continuada no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele não pode abrir mão do processo de educação continuada. Inclusive, isso é até previsto em lei. Só que hoje, o que é educação continuada para técnicos de radiologia? É simplesmente você fazer o curso de radioproteção, que é um curso pro forma, e apresentar para a vigilância sanitária. Isso é muito pouco, porque existem várias questões aí envolvidas e que precisam, o técnico e o médico precisam estar continuamente interagindo para que exista essa troca de informações e que o serviço ele ganhe qualidade. Então, aconteceram também mudanças importantes na área de ensino, né? A área de ensino também foi muito afetada com essas mudanças. A área de ensino também passa por um processo de privatização intensa, né? Concentração também do ensino em grandes grupos. Logicamente, quando você trabalha com grandes grupos, você cria uma produção quase não, industrial de ensino. Isso faz com que a gente não tenha assim, instituições mais focadas num trabalho mais customizado, vamos dizer assim, que é o que, por exemplo, o trabalho que o CENIB faz, né? É um trabalho mais customizado, mais dedicado àquela área. Os grandes grupos eles estão interessados, logicamente, em lucros, né? E trabalham com grande massa de consumo, né? Então, isso, por um lado, ampliou o acesso, mas também restringiu o acesso para algumas pessoas, né? Quem não tem, por exemplo, acesso à internet, né? a mídias digitais, tem mais dificuldade para acessar esse tipo de ensino. Esse tipo de ensino também, já falando da parte mais abaixo, que é o ensino à distância, ele traz benefícios, mas, no meu entendimento, ele também traz uma série de desafios que eu, até preocupado com isso, recentemente eu fiz um mestrado na UERJ sobre telemedicina. E isso aumentou ainda mais a minha convicção, né, que assim, o encontro presencial, ele não pode ser suplantado. Ele pode ser até, a gente pode até trabalhar em modalidades híbridas, mas o ensino exclusivamente à distância, ele deixa vários gaps que dificultam o aprendizado do aluno, certo? E, como eu já falei, a questão da educação continuada no trabalho, que com o processo de pejotização, a instituição simplesmente diz, não, isso não é atribuição minha, é atribuição do contratado. O contratado é que tem que continuar fazendo treinamento dos seus, da sua equipe. E isso eu acho que fragilizou muito o processo de aprimoramento técnico. Então, só trazendo aqui para lembrar, tem uma pirâmide clássica de aprendizagem, né, que diz as formas, as maneiras como você pode gerar aprendizagem. Eu coloco aqui, principalmente, a aprendizagem técnica, né, porque aqui me chama muita atenção. O que mais gera ensinamento é ensinar. O ato de ensinar é a situação que mais gera incorporação de conhecimento para quem ensina, né? Outra coisa é praticar. Se vocês forem perceber, conversar, debater, reproduzir, as formas que mais geram impacto no aprendizado do técnico são as formas ativas, são as formas que precisam da interação. A interação, vocês vejam que ela é fundamental no processo de aprendizagem. As outras formas de aprendizagem, que é ver escutar e ler, elas em geral, elas geram menos impactos, vamos dizer assim, no processo de aprendizagem, porque elas são aprendizagens passivas. Mas aqui eu faço uma grande crítica a essa pirâmide, que eu vou já colocar aqui, que é uma coisa que eu acho assim, essencial. Eu diria que isso aqui é muito importante para a aprendizagem técnica, no trabalho, você incorporar conhecimento técnico. Mas a aprendizagem para a vida, eu diria
que o que mais gera aprendizagem para a vida e, logicamente, como um todo, que tem impacto no seu ambiente de trabalho, porque você não é diferentes personagens em casa, fora de casa, no trabalho, você é a mesma pessoa. Os seus parâmetros, né, os seus princípios, eles são os mesmos. Então, sem dúvida, a questão da leitura é um fator, por mais que essa pirâmide diga aqui que no aprendizado, que eu diria técnico, para o trabalho, não gerar tanto impacto, a leitura ela é fundamental. E quando eu falo leitura, eu não falo leitura técnica, eu falo leitura global, principalmente a leitura de literatura, de romance. Por que isso? Porque a ciência já diz, a leitura, o hábito de ler, provoca o desenvolvimento, estimula o desenvolvimento contínuo do cérebro. O nosso cérebro ele é formado por uma série de vias, de caminhos. Se esses caminhos eles não são desobstruídos, se eles não são estimulados, eles vão ser pouco utilizados. Então, no processo de raciocínio, é importante que as mais diversas vias do seu cérebro estejam estimuladas. Por quê? Porque aí você tem um processamento, uma capacidade de incorporar e de processar a informação de uma maneira muito melhor. Capacidade de vocabulário, né? Você aumenta o seu vocabulário, empatia, compreensão, redução de estresse e ansiedade, habilidades sociais, você passa a ter mais capacidade, mais confiança para interagir com as pessoas. Na questão da relação médico-paciente, eu percebo que muitos técnicos eles se colocam numa posição, às vezes, de inferioridade, né? Na minha experiência que eu tive como educador continuado em hospital, né, desenvolvi um grande projeto há uns anos atrás no Hospital Badim, em que eu fazia o treinamento, eu pessoalmente fazia o treinamento dos meus técnicos por meio de sessões semanais. Eu me reunia semanalmente com um técnico para treinar. E aí eu vou citar aqui uma situação muito impactante que aconteceu comigo por ocasião dessa experiência, teve uma época que a gente recebia auditorias contínuas e, certa ocasião, o nosso serviço ele foi auditado. Quando ele foi auditado, o diretor do hospital chegou para mim em reunião e falou assim, olha, eu fiquei impressionado, os técnicos da equipe do Flávio, eles são donos do serviço. Eles chegaram lá, interagiram comigo, com o auditor, de igual para igual. Então, você vê esse nível de confiança, essa capacidade de se posicionar sem inibição, ela é muito importante, essa confiança, porque a confiança gera a capacidade de interagir. Se você interage mais, você incorpora mais conhecimento, você absorve mais. E isso também é muito estimulado pela leitura. Além do sucesso acadêmico, a leitura é importante. A leitura é importante para a longevidade, pessoal. As pessoas que leem mais vivem mais, porque o cérebro dela é mais estimulado, o cérebro dela envelhece menos. Por quê? Porque as diversas vias do cérebro são estimuladas o tempo todo. Então, a memória, por exemplo, que vai falhando, ela falha menos na pessoa que lê. Por quê? Porque essa pessoa tem maneiras diferentes de buscar a informação. Tá? Criação e conhecimento. O conhecimento da humanidade, até há pouco tempo, ele foi basicamente transmitido por meio da linguagem escrita, né? Então, tudo isso para dizer para vocês que a boa comunicação ela é essencial no ambiente de trabalho. Então, como você vai se comunicar adequadamente? Primeiro, praticando. Se você é um sujeito fechado, você nunca vai ter uma comunicação boa, porque naturalmente você já interrompe essa possibilidade. Então, tem que ser praticado. Se você é tímido, começa lentamente, começa interagindo lentamente com seus pares e gradativamente você vai ganhando confiança e vai desenvolvendo. A boa comunicação começa com o que a gente chama de escuta ativa, saber escutar. Então, pare para escutar atentamente. Se as pessoas estão se comunicando com você, dê atenção.
demonstre para as pessoas que você está ouvindo e que você está interessado no que ela está falando. Porque a partir da escutativa você vai se comunicar de uma forma mais eficiente. Se você quer transmitir alguma informação, tente falar objetivamente, com clareza, aquela informação. Outra coisa é empatia, é demonstrar para outra pessoa que você compreende o que ela está falando e, se ela estiver sofrendo, que você compreende o sofrimento dela, né? Eu vou colocar mais à frente um fenômeno que eu venho observando por conta dos celulares e das mídias sociais, que é um processo cada vez maior de você meio que ignorar o sofrimento das pessoas e, pelo contrário, né, o sofrimento das pessoas passou a ser um objeto, uma indústria de entretenimento. Então, você hoje, quase que diariamente, você recebe mensagens, vídeos de pessoas que foram expostas, de pessoas que sofreram de alguma forma, e as pessoas tendem a achar aquilo engraçado. A empatia, principalmente na área da saúde, ela é vital. Ela é vital. O paciente não pode falar de uma doença para você e você ficar com um sorriso nos olhos, na boca, no canto da boca. Isso não é adequado, isso não é correto. Como também não é correto você agir assim com o seu amigo. O seu amigo falar de um sofrimento e você um olhar de um sorriso. Por quê? Porque isso está sendo plantado na nossa mente cada vez mais por conta da explosão das mídias sociais, essa banalização do sofrimento humano, né? Então, a expressão não verbal, ela é fundamental. Você calado, você transmite informação, né? A forma como você se posiciona diante de uma informação ou de alguma interação, mesmo que você não fale, você está transmitindo uma informação, uma impressão, tá? Outra coisa é aceitar o feedback. O que é o feedback? O feedback é você não ficar de mimimi quando alguém tecer algum comentário com você. Fala, cara, olha só, você fez uma piada num momento que não tinha espaço para aquilo. Então, fica mais atento. Procura não utilizar tanto o celular, porque você estava rindo de uma situação no celular numa hora que não tinha nada a ver você estar rindo. Então, esse feedback, você está permeável a aceitar esse feedback, ele é fundamental, né? Você aceitar a crítica construtiva. E aí se adaptar, aí você vai ter a capacidade de se adaptar. Cada situação, você tem que ter uma maneira de se comportar, né? Dependendo de cada situação. Logicamente, demonstrando respeito e empatia por quem está tentando se comunicar com você. E cuidado, pessoal. Cuidado com a linguagem negativa, principalmente quando você tem um comportamento muito introspectivo e que você se julga uma pessoa menor. Se você se julga uma pessoa menor e você fala coisas que caracterizam que você é uma pessoa, que você se acha uma pessoa inferior, isso se reflete nas suas relações, tá? Então, assim, o que eu estou colocando aqui para vocês, pessoal? Isso aqui é um apanhado de mais de 20 anos de experiência como médico radiologista, como chefe de serviço e como professor. E também como uma pessoa que teve provavelmente uma origem muito parecida com a de vocês. Isso me dá uma possibilidade de observar o que acontece no ambiente da medicina e da radiologia de uma forma diferente. Eu percebo que a minha visão de mundo, quando eu converso com meus pares, é uma visão diferente. E eu tenho obrigação de ser diferente, porque a minha trajetória de vida foi diferente, a minha educação foi diferente, os meus princípios plantados foram diferentes. Tá certo? Então, percepções muito importantes para vocês quando vocês estão no ambiente de trabalho. Olhem o seu entorno. Olha para o que está acontecendo em volta de vocês. Né? O que eu percebo na prática é que boa parte dos técnicos não param para olhar o que está acontecendo em volta, a meio metro, a 1 metro. A técnica de enfermagem, a recepcionista, o médico assistente que veio do CTI, olhem para o que está acontecendo, porque se vocês olharem e tiverem uma visão crítica do que está acontecendo no entorno imediato de vocês, vocês vão mudar certamente a postura de vocês, tá?
e vão ter imediatamente a convicção incorporada de que vocês fazem parte de uma equipe multidisciplinar. Vocês integram um corpo que é muito maior do que a presença de vocês e a presença do médico. É dessa interação, né? Dessa interação conjunta que vai sair um resultado, né? Eu cito aqui um exemplo do futebol, né? O Flamengo tem os jogadores mais caros, individualmente os melhores, e, no entanto, não se produz um resultado que é superior aos outros. Por quê? Porque é o resultado multidisciplinar da interação é que vai gerar o resultado. Essa interação é que vai gerar o resultado final. Se você está preso no seu mundo, em simplesmente clicar e fazer o exame, né? Olhar o celular, em geral, é o que está acontecendo hoje. Você clica o botão ali, faz, termina o seu exame e mal olha para o que está acontecendo na sala. Você não vai ter essa capacidade de observar o que está acontecendo e de valorizar o seu trabalho dentro dessa equipe multidisciplinar. Se você não valoriza, você é substituível, inclusive por máquinas, inclusive por serviço remoto. Porque se o empregador e o médico que está do seu lado não percebe que você é um grande diferencial, você vai ser substituído. Invariavelmente, você vai ser substituído. Diante de tudo isso, pessoal, vocês têm que ter uma autenticidade. Todo mundo tem que desenvolver a sua autenticidade baseada nas suas características pessoais. Você tem que ser autêntico. Porque se você não é você, se as pessoas não percebem que você tem um diferencial que só você tem, uma maneira de se comunicar, uma maneira de conversar, uma maneira de dar bom dia, você é mais um. Você certamente é fácil de ser substituído por um robô, tá? E, muito importante, tenham sempre transparência naquilo que vocês fazem. O que é a transparência? É a capacidade de jogar limpo. Quando você não sabe, tem que jogar limpo. Não sei. Eu não sei, eu quero saber isso aí. Como é que se faz? Porque isso é fundamental. O processo de aprendizagem, ele depende disso. O processo de confiança depende disso. E isso é muito comum, é muito mais comum do que vocês imaginam. O técnico, muitas vezes, encobrir, acobertar situações que foram falhas e que ele falhou porque ele não sabia. E que foram falhas que ele poderia ter perguntado antes de fazer o exame. O médico ou algum colega poderia ter ajudado. Então, autenticidade e transparência são fundamentais. Aqui eu vou falar de um fator assim que eu acho que tem me incomodado cada vez mais ao longo desses anos. É o uso do celular no ambiente de trabalho. O celular, ele virou uma ferramenta perigosíssima no ambiente de trabalho. O celular, ao mesmo tempo que é um instrumento muito importante para a gente ter acesso a informações, para a gente se comunicar, para a gente buscar atualizações, ele, no ambiente de trabalho, virou um instrumento muito perigoso. Tá? Primeiro ponto, distração. Né? O profissional ficar distraído constantemente e não ciente do que está acontecendo no seu entorno. Né? O técnico ele tem que estar sempre atento. Tá? Eu vou citar aqui um caso que aconteceu uns anos atrás por causa disso. O paciente ele foi posicionado para fazer uma tomografia computadorizada. E o paciente tinha uma hemiplegia, ele estava com o lado direito paralisado. A técnica de enfermagem posicionou o paciente. E o técnico não saiu do seu lugar, só olhando de longe quando olhava. Ao final do exame, descobriu-se que o braço do paciente tinha soltado do, da estrutura lá que faz a contenção na hora de realizar, da banda de contenção. Se soltou, o paciente bateu com o braço no guento e fraturou o braço. Isso gerou justa causa para esse técnico. Tá? Por quê? Porque o responsável pelo exame é o técnico. Quando você se posiciona no mercado de trabalho e que você diz que tem gente que está ocupando seu espaço,
de uma forma ilegal, você diz que você é o responsável por esse procedimento. Então, você tem que estar antenado para o que está acontecendo. O que se observa hoje? Muito trabalho que era do técnico hoje é feito pela enfermagem. Se muito trabalho que era feito pelo técnico é feito pela enfermagem, o empregador pensa assim, bom, se ele opera só de lá de dentro, pelo computador, eu boto uma máquina lá para operar e faço e coloco o resto para a enfermagem fazer. É isso que está acontecendo. Então, muita atenção. Outra questão que eu acho fundamental, principalmente quando que me deixa dos poucos cabelos que eu tenho em pé, é paciente higiene. Você vê os profissionais, paciente em isolamento de contato, a equipe toda paramentada do CTI, e muitas vezes a técnica de enfermagem, o médico pega, tira a luva, pega o celular e fica. Olha, isso é um absurdo, isso é totalmente contrário a qualquer princípio de higiene dentro do ambiente hospitalar, de prevenção de infecção hospitalar. Então, isso é uma coisa também muito perigosa. E outra coisa, esse equipamento que você manipula dentro do ambiente hospitalar, muitas vezes, ou no ambiente profissional, você leva para casa. Você não lembra depois de passar um álcool, de limpar. Você leva aquela contaminação para casa. Tá? Outro fator também muito importante, as interações, como nós já vimos lá atrás, por diversos fatores, a interação pessoal também está acabando. Porque o momento que você tem para respirar entre um exame e outro, a pessoa abre o celular. Abre o celular. Aquele era o momento mais oportuno para você interagir, por exemplo, com o médico e tirar uma dúvida. Para você interagir com o seu colega que é mais experiente e aprimorar o domínio daquele protocolo. Mas não. O que eu vejo hoje é o técnico, nesses intervalos, ele simplesmente abre o celular e esquece o mundo. Às vezes é até acordado